Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje o dia 37 de 42, estamos aí na reta final da reta final, concluindo a nossa maratona. Tô procurando a minha caneta aqui. Concluindo a nossa maratona com muito sucesso. Bom dia, Flávio, seja muito bem-vindo, tudo bem? Hoje dia 37 de 42. Nós estamos avançando aí, gente. Deus é maior. Temos aí hoje e mais 8, 9, 10, 11. Mais 5 dias. Que maravilha. Bom dia, Michele. Tudo bem? Vamos lá. Vamos em frente que tem bastante conteúdo. A gente vai repassando o conteúdo de ontem até o pessoal entrando. Denise, bom dia. Como vocês estão? Vamos lá. Ontem nós vimos... A gente está na última semana, no 5º propósito, que é você foi feito para uma missão. Ontem nós vimos partilhando a sua mensagem de vida. Perdão, hoje é partilhando a sua mensagem de vida. Ontem nós vimos feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e precisa que você se junte a Ele. Todos nós possuímos duas missões, o ministério no corpo de Cristo, junto à comunidade, e a missão no mundo, que nós veremos ao longo dessa semana. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seu propósito para o mundo. A importância da sua missão, que é continuar a missão de Jesus, e por isso ela tem alcance eterno e dá sentido à vida. Então isso é um pouquinho do que nós vimos ontem. Hoje nós veremos partilhando a sua mensagem de vida. Conteúdo bem interessante, eu quero trazer aqui, até eu meio que recebi uma mensagem ontem, enquanto eu estava escrevendo, que eu faço tudo, eu escrevo tudo à mão, né? Então, eu meio que recebi uma mensagem enquanto estava escrevendo aqui, depois eu vou ler para vocês. Vamos lá. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo dizia, falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. Deixa eu mandar aqui a live para a Mari, que ela não entrou, não sei se ela vai conseguir entrar. Vamos lá. Então, falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. Você pode sentir ou achar que não tem nada a compartilhar, mas isso são apenas as forças do mal tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé, a sua mensagem de vida. A sua mensagem de vida pode ser dividida em 4 partes. Primeira, o seu testemunho, que é a história de como você iniciou o seu relacionamento com Jesus. Segundo, as suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Terceiro, as suas paixões devocionais, são as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a sua forma que Deus lhe deu. Quarto, as boas novas, a mensagem de salvação. E aqui não só a questão do relacionamento com Jesus, gente, mas a sua vida como um todo, tá? A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai desenvolver agora esses 4 tópicos. Mas sabe uma coisa que veio muito forte agora pra mim, que eu tava lendo? Não veio ontem, quando eu tava preparando a live, que é o seguinte, o planeta Terra, quando ele foi criado, né, tem uma visão espiritualista, que não necessariamente é espírita, é uma visão espiritualista, que fala que o planeta Terra ele é um planeta que ele existe para ser um planeta de intercâmbio entre as galáxias. Realmente um planeta onde tem uma diversidade, tá? Um ponto onde diversas culturas intergalácticas se reuniriam e poderiam ter oportunidade de fazer trocas, né? No olhar espírita, ele é um planeta de provas e expiações, para onde são trazidas almas que não atingiram determinado nível evolutivo em mundos mais elevados. Então elas foram trazidas para cá como se realmente aqui fosse um planeta escola, tá? O que acontece? Vamos beber uma aguinha. Cadê a aguinha de vocês aí? Então a questão do compartilhar a nossa história vai muito além só de a gente falar, mas eu não tenho essa missão de ser
famoso, de ser um comunicador, mas não necessariamente precisa isso, nem todo mundo precisa estar no topo, estar no destaque. Hoje nós temos um componente que é um mundo globalizado, uma comunicação integrada globalmente, nós temos aí redes sociais, nós temos todo um sistema amplo de comunicação que permite esse intercâmbio, essa multiplicidade, essa diversidade. Então, isso existe não por acaso. Existe exatamente para que haja essa integração entre culturas, entre pessoas, para que haja esse canal aberto de comunicação, tá? E por que não esse canal ser utilizado por todas as pessoas? Por que não todos os seres humanos terem em si um potencial, uma possibilidade de se expressar, de contar a sua história, percebe? Então isso é uma coisa que, essa parte do intercâmbio veio meio que agora, mas a questão da gente contar, qualquer ser humano, todos os seres humanos poderem contar a sua história, já veio ontem para mim quando eu estava montando a live. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que nós já falamos ontem, que o mundo está mudando muito, vai mudar muito nos próximos anos. Então, nós estamos aqui num processo de despertar, de consolidação de uma nova mentalidade em relação a Deus e a Jesus. Que é isso, essa maratona. A gente construiu um novo olhar, os pilares básicos que foram apresentados para nós no começo. A gente construiu uma nova visão, uma nova percepção em relação à vida eterna, trazer isso para o nosso dia a dia de maneira prática. A transformação no caráter de Cristo. Eu tenho certeza absoluta que assim como eu, vocês também que estão aqui comigo nessa maratona, mesmo que não tenham assistido todos os dias, alguns quase todos os dias, eu tenho certeza absoluta que vocês também foram tocados de alguma forma, estão sentindo uma diferença aí dessa transformação no caráter de Cristo. Então é isso. A gente tem que lembrar que a gente não tem que colher todas as flores e todos os frutos do nosso pomar, da nossa horta, do nosso plantio, mas nós temos que nos permitir colher alguns. Nós temos que nos permitir que a vida flua através de nós. Que a gente possa também, a gente às vezes não imagina o quanto de pessoas que estão precisando de ajuda, o quanto de pessoas que vão precisar de uma palavra, o quanto de pessoas que vão aprender com o que a gente já aprendeu e a gente vai compartilhar. Que vão se iluminar com o compartilhar dos nossos aprendizados. Tá? Então, vamos agora, para a gente continuar essa live, derrubar todas as nossas barreiras, todos os nossos preconceitos, todos os nossos julgamentos em relação a: será que eu sou uma pessoa que deve compartilhar a história? Será que a minha história tem algo para ser compartilhado? Será que faz sentido isso para mim? Não importa. Vamos colocar esses julgamentos de lado agora e vamos entender o que compõe a melhor maneira da gente compartilhar a mensagem. Porque a gente está aqui agora e hoje você pode achar que você não tem por que compartilhar a sua mensagem. Mas pode ser que amanhã você acorde e você fale assim: hoje eu decidi, eu vou compartilhar minha mensagem. E aí você já está preparado. Tá? Lembre-se disso, Deus ele não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos, tá? E você já se escolheu por estar aqui. Então permita-se. Depois, aí você decide. Porque isso é um processo que a gente vai construindo. Eu vou compartilhar até do meu caso, tá? É um processo que a gente vai construindo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tive que trocar, eu pus esse microfoninho que meu fone quebrou. Quer dizer, ele de vez em quando para e volta. Eu acho que esses têm alguns equipamentos que se você usar muito, eles começam a dar uma falhada. Continuando então, nós temos 4 partes para dividir a nossa história, para compartilhar a nossa mensagem de vida com o mundo. Sabe que eu estava outro dia conversando com uma pessoa muito próxima a mim, que ele gosta de andar de bicicleta. Ele trabalha numa empresa normal, é um hobby. E aí eu estava vendo o Instagram dele, ele é uma pessoa muito discreta, então ele não mostra da vida, ele posta lá umas fotos dos passeios e tal. E aí ele postou no Stories uma foto muito bonita, assim, do parque, com a bicicleta no cantinho, assim, encostada num banco. Eu achei tão bacana, assim, a forma como tá composta a foto. Eu falei, posta essa no feed, posta em Reels pra ficar comprida, vai ficar tão bonita. Por que você não começa a colocar uns posts escritos das coisas que você aprende com a bicicleta, tudo, transforma num mural para você deixar pro seu filho, ele tem um filho, né?
para você deixar como fosse a sua arte, né? E não tem a pessoa que pinta, não tem a pessoa que faz bijuteria e vende lá na praia, é a arte deles e tá tudo certo. Então, essa é a sua arte. Isso até me trouxe um insight. Então, eu quero trazer essa visão para vocês, né? Me trouxe um insight de tanto que eu tenho para compartilhar, que eu posso compartilhar e compartilho tão pouco. Por isso até que eu me esforço para fazer as lives, porque eu sei que é um conteúdo bacana e fica eternizado porque fica gravado. Então, assim, lembre-se de que tudo que você faz, a maneira como você conta a sua história, é uma forma de você deixar para a posteridade. Pode não ser seu filho, mas pode ser seus netos, entendeu? Ontem eu estava vendo, né, o quanto que os netos, eles já estão na barriga da avó materna, porque a avó materna, quando ela engravidou da sua mãe, a sua mãe já tinha os óvulos. Lembra? A mulher já nasce com os óvulos. Olha que loucura. Então, você já estava na barriga da vovó, quando a vovó engravidou da sua mãe. Olha que loucura. Estava formando a sua mãe no útero dela. Então, assim, a gente tem uma ligação ancestral muito forte, padrões e tudo. Continuando, então, as quatro partes para contar a sua história. Depois vocês me contam se fez sentido tudo isso que eu falei. Aí vocês responderam que tava para ouvir bem, né? Obrigada, gente. Vamos lá. Primeira parte da sua história, o seu testemunho, que é a sua mensagem de vida, tá? Ela inclui o seu testemunho. O seu testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. Mas, Ivete, eu não fui transformada por Cristo. Qual é a sua história com a fé? Qual é a sua história com a religião? Qual é a sua história com Cristo? Com Deus. Percebe? Como é a sua relação com Deus? Ah, mas ela é ruim, ah, mas ela é boa. Não, mas você está aqui agora, você tem uma caminhada. Por exemplo, a minha história, a minha base religiosa é católica. Eu cresci com formação católica, minha avó sempre foi muito à missa, tudo. Meus pais, por um período, frequentaram Umbanda, então eu tenho um conhecimento da Umbanda. Eu mesma desenvolvi a minha espiritualidade 2 anos na Umbanda, mas eu cresci indo festinha de centro espírita de Umbanda. Inclusive eu lembro muito daquelas festinhas de criança, né, de erê, que eles derrubavam guaraná na cabeça, tudo. É uma lembrança que eu tenho de quando eu era muito pequenininha. E aí, mas eu sempre tive um olhar da vida eterna. Eu sempre tive uma visão de que a vida não começa só aqui e não acaba só aqui. Eu sempre tive isso, eu sempre tive uma busca. Tanto que eu me formei na faculdade, e aí eu pensei até em fazer uma segunda faculdade, porque eu me formei em administração, e eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso de um tema de economia, que foi o impacto da criação da União Europeia e do euro na utilização do dólar como moeda internacional. E eu me interessei tanto que eu queria fazer uma faculdade de economia. Aí, só que eu trabalhava com o diretor financeiro de uma empresa, eu era assistente dele, e eu trabalhava com pessoas de custos, controladoria e tal. E aí eu fui conversar com o rapaz de custos e ele tinha feito economia. Aí eu falei, acho que eu vou fazer uma segunda faculdade, vou fazer uma faculdade de economia, porque eu sempre me interessei por esses assuntos. Só que aí ele falou assim, ai, Ivete, sai dessa, meu. Eu hoje, se eu fosse fazer faculdade, não ia fazer economia, etc e tal, papapá. Ele me desmotivou e eu, na época, não estava muito fortalecida nessa ideia. Falei, quer saber? Eu vou desenvolver minha espiritualidade. Então, eu resolvi realmente engajar uma parte do meu tempo livre para fazer cursos, para desenvolver. Foi quando eu comecei a desenvolver, assim, até desenvolver na Umbanda, tive um contato com a Umbanda. Depois me afastei. Lá mesmo eu recebi orientação para estudar. Eu sempre recebi muita orientação para estudar. Hoje a gente entende por quê, né? Porque muito do que eu falo aqui tem a ver com toda essa minha caminhada de estudo e prática. Então, e aí eu fui estudar o espiritismo. Fiquei um tempo aí meio que numa janela, enfim. E aí passei por os meus outros processos pessoais, depois mais a gente foi fazer as terapias. Então eu sempre sempre acreditei em energia, sempre acreditei na vida eterna. Mas é muito bacana você estudar, que você começa a solidificar, né? Você começa a ter eu gosto muito, particularmente gosto muito da doutrina espírita, porque ela dá uma linha guia muito firme, sabe? É muito firme a filosofia espírita de Allan Kardec, especificamente, tá? Então, lembrar, espiritismo, especificamente, se você colocar no Google, é a doutrina, que é o conjunto de ideias de Allan Kardec, tá? Que ele tem 3 pilares, que é a ciência,
que eu trago muitos conceitos da programação neurolinguística, a filosofia clássica mesmo. Então tem uma visão de que Sócrates e Platão seriam antecessores de Jesus nos conceitos da prática das virtudes, e o cristianismo, tá? Então, especificamente o estudo da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, assim, mas a gente tem que lembrar que ser cristão vai muito além do que uma religião ou uma doutrina, uma filosofia de vida. A gente tem que lembrar que ser cristão é você ter uma visão de vida, um estilo de vida pautado nos ensinamentos de Cristo. Que é o quê? É você entender o processo de transformação do nosso caráter, toda a questão comportamental, toda a questão de visão de vida e principalmente, então, vem muito aqui a questão da vida eterna, a questão da transformação do caráter através do desenvolvimento das virtudes e também a questão da gente combater as dores e os sofrimentos, os orgulhos, os egoísmos, tá? Então, e por fim, falar de Deus, o compartilhar. E aí é onde a gente está chegando aqui no partilhar da sua mensagem. Então, percebe? Eu estou fazendo aqui para vocês o meu testemunho, entendeu? É a minha história. Ah, Ivete, mas eu não fiz tudo isso. Não importa, você tem a sua história. E aí tem um outro ponto. Se você acredita que a sua história a nossa história ela vai estar sempre incompleta, porque a gente está vivendo ela. E a gente sempre vai ter próximos passos. É que a gente não tem o hábito de fazer essa auto-observação. Então, construir a nossa mensagem de vida, desenvolver o nosso testemunho, ele nos leva a um ponto que a gente não está acostumado, que é o autoconhecimento. É fazer a auto-observação, percebe? Então, por isso é importante a gente tirar os filtros de julgamento. Vamos lá, que já vem com todas as nossas crenças, valores, críticas, a metáfora de vida, as limitações da metáfora de vida, porque quando a gente constrói uma metáfora de vida, a gente acaba meio que colocando numa caixinha aquela história, entendeu? Então temos que tomar muito cuidado, estar sempre reavaliando. Perceba que nada é fixo, tá? Você pode hoje terminar essa live e começar a escrever um pouco da sua história de vida. E pode ser que daqui a um mês você vai abordar isso e vai ver que está totalmente diferente. Fica a dica, eu já fiz isso muitas vezes, tá? Inclusive é muito interessante, porque assim, quando eu começava a escrever a minha história de vida, quando eu ainda tinha mais bloqueios emocionais, eu só olhava as minhas dores, eu só olhava as minhas feridas, os meus traumas, o que o meu pai não fez, o que a minha mãe não fez, o que o mundo não fez por mim. E aí, à medida que você vai se construindo, se reconstruindo, se reformando, você vai entendendo outros aspectos da vida. Você vai limpando aqueles filtros que distorciam a sua capacidade de interpretar a sua vida de uma maneira mais construtiva, mais edificante, dar mais valor, sabe? Estimar mais a sua história. E aí você vai construindo uma história onde o que antes eram feridas do que o mundo não te deu, não te fez, tornaram-se então oportunidades para que você tivesse um crescimento naquelas etapas, tá? Então, seu testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. Dar testemunho é uma das principais tarefas da sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua. Portanto, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, perderá a importância. Então, a questão de ser único, às vezes a gente não dá valor. Sabe o que eu lembrei? Eu estudo um pouco de marketing digital também. E eu lembrei de um caso, que foi o que veio na minha mente agora, que eu acho bem fofo, inclusive, de uma senhora que ela fez um curso online ensinando como você cultivar orquídeas na sua casa, tá? Então tem aí a fórmula de lançamento, que você tem uma técnica, a maneira como você monta o seu curso, a maneira como você divulga o seu curso. Essa senhora conseguiu faturar 100 mil reais, mais de 100 mil reais em uma semana, foi fazendo lá o processo dos lançamentos e tudo, e ela chegou a faturar mais de 100 mil reais em uma semana vendendo um curso online de como cultivar orquídeas, tá? Esse é só um exemplo. Por que eu estou dando esse exemplo? O que isso tem a ver? Isso chama-se nicho. Marketing, isso chama-se nicho, que é o seu campo específico de atuação. Lembra que ontem nós vimos sobre você ser sensível a uma causa, tá? Então, o que acontece? A gente acha que a nossa história não tem valor. Às vezes a gente acha que a gente é só mais um na multidão, que a gente não tem graça, ou que a gente... Não importa, entendeu?
Cada um tem a sua história. E a história de todo mundo tem valor. E a gente não imagina que muitas vezes tem pessoas passando por situações similares ao que a gente passa, ao que a gente já passou. Vem muito aqui questões ligadas à família, gente. A gente vai construir aqui, desenvolver esse raciocínio. Façam avaliação ligada às questões ligadas à família, às superações. Quem é mais maduro, tem filho, lembra de fazer uma reflexão das gerações anteriores versus as gerações dos seus filhos. A gente precisa de muita cura. O mundo precisa de cura, tá? De cura emocional. Então a gente compartilhar alguns aprendizados nossos sempre vai enriquecer a vida de alguém, de forma que a gente nem imagina. A gente não precisa ser o best seller, mas a gente pode ser uma pessoa que compartilha uma mensagem que vai tocar centenas de vidas de uma forma que a gente nem imagina. Então fica uma reflexão. E aí, que mais? Então, lembrar que, por isso que eu falei, ó, a sua história é única. Então é um negócio do nicho, entendeu? Não tem outra pessoa. Ela é focada naquilo. Ah, mas será que alguém vai querer ouvir o que eu passei com meu pai e com a minha mãe? É o seu nicho. É aquilo que você passou com seu pai e com a sua mãe. Ou será que alguém vai ouvir sobre as minhas preocupações em relação à vocação, etc, etc? É o seu nicho. As preocupações com a vocação, etc, etc. Percebe? Então, assim, e eu falando para vocês, você vê que isso vale para mim também. Eu contei um pouco aqui, um breve testemunho. Talvez seja o meu nicho. As pessoas estão buscando esse despertar espiritual. Percebe? Então vamos lá. Se deixar de compartilhá-la, perderá a importância. Eu diria que no mínimo, vem uma cena aqui para mim. Você deveria escrever a sua história para você mesmo. Porque ao escrever essa história, aquela história, né? Todo mundo tem que escrever um livro, plantar uma árvore, escalar uma montanha. Ao escrever a sua história, você tanto vai fazer uma revisão da sua vida, como você vai enxergar uma pessoa com muito mais vitoriosa do que você imagina, muito mais capaz do que você imagina, com muito mais conquistas e realizações do que você imagina. Lembrar que o verdadeiro reino não é deste mundo, tá? Então as conquistas não são só monetárias, não são só materiais. O seu testemunho, pessoal, é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas eles veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. Ivete, mas eu não tenho um relacionamento com Cristo tão bem construído, então construa. E vem aqui para mim, compartilhe a sua história. A gente vê aí muitas pessoas que se convertem, começam a construir um relacionamento e vão compartilhando. Nem todo mundo tem realmente esse chamado para se expor em rede social, para se expor em grandes grupos de pessoas. Mas lembra do trabalho voluntário, lembra da comunidade, de buscar grupos de pessoas, entendeu? Então, entre nós aqui a gente está fazendo um grupo, tá? De compartilhar. Que mais? É mais fácil relatar histórias pessoais do que explicar princípios. E as pessoas gostam de ouvi-las. Porque é um exemplo vivo, né, gente? Da ideia que a gente está querendo contar. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Olha que lindo. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Olha que coisa mais gostosa. Na Bíblia diz, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Olha só que interessante. Façam isso com educação e respeito. A melhor forma de estar pronto é escrever o nosso testemunho e depois memorizar os pontos principais. Então assim, calma, antes você nunca praticou essa autoobservação, faça isso para você, tá? Lembre-se de valorizar a sua experiência, as suas vivências, tudo. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como é a sua relação com a religião, com a espiritualidade, com Deus? Quando foi o momento que você começou a perceber a importância que isso tinha na sua vida? 2. Mas Ivete, eu só percebi agora. Não tem problema. Então agora você está aqui nesse momento. Como está sendo o sentimento de você perceber a importância de construir um relacionamento prático, presente com Deus no seu dia a dia,
com Jesus. Como essa maratona, né, a gente vai tá finalizando, como que os conceitos que foram trazidos aqui tocaram seu coração. E isso é muito importante a gente fazer, isso faz parte do nosso processo de crescimento pessoal, tá? Do nosso enriquecimento. O que despertou de diferente em relação à visão que você tinha de Jesus, a visão que você tinha da prática dos ensinamentos de Jesus? Segundo, como eu percebi que precisava de Jesus? O que aconteceu nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que você percebeu que era importante olhar para isso? O quanto que você acredita que construir um relacionamento com Deus, construir um relacionamento de desenvolver, aplicar os ensinamentos de Jesus, impacta na sua vida. Terceiro, como eu comprometi a minha vida com Jesus. Olha lá, faz uma observação da sua vida. O quanto que realmente no dia a dia você atende os chamados de Deus. Ontem nós vimos, né, sobre você colocar as suas expectativas, os seus objetivos, os seus planos em segundo plano. Entregar a sua vida para Deus, render-se a Deus. Então, o quanto comprometido você se coloca nos momentos em que a vida coloca situações, pontos de inflexão e você precisa fazer escolhas. Ah, mas eu só errei, só fiz burrada. Tá aí a sua história, gente. E agora você tá aí com uma nova perspectiva, com um novo olhar, com uma nova direção. Você está percebendo que talvez você tinha que olhar isso antes, tinha que ter sido mais firme na sua fé, na sua busca. Então, compartilha isso. Porque tem alguém neste momento que está lá no seu passado que está precisando ouvir o que você está falando agora. Que você olha e fala assim, eu já trilhei essa estrada e eu mudaria isso, tá? Então, quarto, a diferença que Jesus faz na sua vida. Então, a vida eterna, a transformação do caráter, a superação das dores e dos sofrimentos. Hoje, você sente que Jesus faz diferença na sua vida? Como que é que você se sente em relação a isso? O quanto que isso impacta na sua fé, no seu posicionamento nos momentos desafiadores que você passa na sua vida? Então a gente tem que pensar nisso, tá? Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Olha só, você para na sua vida e começa a pensar se você teve momentos onde você orou para Deus pedindo uma ajuda, pedindo um milagre. Vou contar mais uma história aqui para vocês. A minha avó teve um AVC em 2018. Ela sempre foi uma pessoa muito ativa, muito forte. Ela tem uma personalidade assim muito assertiva e um caráter muito bem firme. Ela sabe muito bem o que é certo e errado. Ela é muito convicta do que ela acredita. E ela teve em 2018 faz quantos anos faz isso, gente? 5 anos, né? Ela tem 91 anos, eu acho. Ela teve, em torno dos 90 anos, ela teve um AVC. E aí foi muito triste, porque ela sempre muito ativa, eu sempre convivi muito com ela. Foi uma coisa muito, fiquei arrasada mesmo. Ela passou mal e eu tava no trabalho, enfim, minha mãe me ligou, a gente foi socorrer, veio meu irmão também, a gente levou ela para um socorro e fez. Na hora a gente já viu, né, que tava com o lado meio mais caído e tal. Fez os exames. E assim, ela sempre foi muito independente, ainda com essa idade, vai ao banheiro sozinha, faz muitas coisas sozinha. E aí, quando a gente voltou, fiquei lá com ela para um socorro, a gente voltou, e eu fui ajudar ela nos procedimentos básicos para ela ir dormir. Ajudar a escovar os dentes, ajudar a ir no banheiro e tal. E aquilo me deixou, assim, arrasada. E aí eu lembro exatamente o que eu fiz. Eu fui deitar, e eu lembro que eu me ajoelhei na cama, e eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu vou ficar emocionada de novo. Todo dia eu invento alguma coisa pra ficar emocionada. E eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu tenho essa característica. Dá um problema, vamos resolver o problema primeiro. Depois eu coloco as minhas emoções de lado. Depois a gente vai deixar a emoção processar. Aí eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Chorei, peguei toda aquela minha angústia. E coloquei na minha fé. Me projetei na minha fé. Eu falei, por favor, espiritualidade. Agora eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês me ajudem. Mandem uma equipe médica aqui para fazer uma cirurgia espiritual na minha avó essa noite, para ajudá-la a melhorar, etc. Claro que tem todo o aspecto pessoal da personalidade da pessoa, tá?
é a metafísica, né? E beleza, aí a gente foi, no dia seguinte a gente levou, isso foi numa segunda, a gente levou lá na médica, na geriatra, bateria de exames, já colocou uns medicamentos, e aí no sábado, 5 dias depois, a gente foi fazer os exames. Mais ou menos uns 30 dias depois que ela teve, e entramos com físio, tudo, né? Deu medicamentos, físio, então a gente fez os procedimentos. Mais ou menos uns 30 dias depois que ela teve o AVC, ela entrou andando na sala da médica, da geriatra, e a geriatra foi olhar a ressonância do AVC. O AVC é quando tem um bloqueio, né, em alguma veia, e aí cessa a circulação, e aí o corpo trava, digamos assim. E aí, resumindo a história, ela tava com uma bola, o AVC dela foi tipo uma bola, assim, no cérebro, sem brincadeira. A médica olhou o AVC e falou assim, olha, honestamente, se eu fosse olhar esse exame naquele dia que ela teve o AVC, eu nunca iria dizer que ela ia entrar andando pela porta desse consultório, tá? Então assim, mas foi Deus, foi ela, foi o remédio, foi a física, eu creio que foi tudo, né? Eu creio que foi tudo, mas a gente tem que ter essa fé. Tem que ter essa fé. E aí tem assim, outros pontos que a gente pode ir para a parte de mentalidade, quando você vai para a parte de física quântica, o quanto a gente também cria com os nossos pensamentos contínuos, tá? Com as nossas visualizações contínuas dos acontecimentos. Mas que existe essa força maior, ela existe, tá? Então, assim, é isso, ó. Você tem uma história para cada experiência em que Deus auxiliou. Essa foi uma experiência onde eu tive claramente o sentimento, a percepção de que Deus me auxiliou, tá? Faça uma lista de problemas, circunstâncias e crises nas quais Deus interveio a seu favor. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. E a gente entender que o primeiro passo disso é a gente pensar como que é a construção da nossa fé. Esses casos que eu tô te contando, esse caso que eu te contei, você percebe que você tem que colocar a sua dor para Deus. Você tem que entregar para Deus. E a gente tem que confiar em Deus, sabe? Então, é a construção do relacionamento com Deus mesmo. Mas eu não tenho história. Então, começa a escrevê-la agora, construí-la agora, mudando alguns padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento e fazendo novas escolhas, tá? Que lá na frente eu posso te garantir que vale cada segundo, gente. Segundo, a sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. Então, as lições de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir das suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Vem muito aqui, às vezes é muito doloroso a gente expor uma dor, mas é justamente a sua superação que vai trazer para a pessoa, que às vezes vai ajudar alguém que não está conseguindo sair daquele cenário de dor, e a pessoa vê você falando, é possível superar a dor, é possível crescer na dor, eu fiz isso. Então, quando você vê uma pessoa sendo um exemplo disso, aí você vê o poder que tem a gente testemunhar. E aqui que veio a mensagem, olha. Aproveite para fazer uma autoavaliação dos acontecimentos de sua vida, como uma revisão dos fatos e acontecimentos e do significado que você atribuiu a cada uma dessas vivências. Muitas vezes vivemos dissociados da nossa história, não reconhecemos o valor da nossa superação e o valor das nossas conquistas e do impacto da influência que temos na vida das pessoas ao nosso redor. Porque interpretamos a nossa capacidade e as nossas relações com lentes distorcidas, pautadas em conceitos egoístas, caprichosos e julgamentosos. Eu vou ler de novo. Deixa eu dobrar aqui, fazer uma fichinha, que eu acho que vai ficar mais fácil para não ficar virando tanto a cabeça. Vamos lá, eu vou ler de novo aqui. Peraí que tá torto. Torto não dá. Vamos lá, olha lá. Aproveite. Bom dia, Mari, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aproveite para fazer uma autoavaliação dos acontecimentos de sua vida, como uma revisão dos fatos e do significado que você atribuiu a cada uma dessas vivências.
Muitas vezes vivemos dissociados, ou seja, a gente está emocionalmente desvinculado da situação, a gente vai vivendo reativamente, a gente não vai conseguindo interpretar adequadamente aquela situação. Muitas vezes vivemos dissociados da nossa história. Não reconhecemos o valor da nossa superação. A gente acha que normal, mas não é normal. O que é normal para você pode ser extraordinário para alguém. E você deixando de compartilhar, você está se impedindo de ajudar alguém. Então, muitas vezes vivemos dissociados da nossa história, não reconhecemos o valor da nossa superação e o valor das nossas conquistas e do impacto da influência que temos na vida das pessoas ao nosso redor. Porque interpretamos a nossa capacidade e as nossas relações com lentes distorcidas, pautadas em conceitos egoístas, caprichosos e julgamentosos. Olha o que eu falei aqui sobre o quanto, quando eu comecei a escrever a minha história, muitos anos assim, como comecei a pensar em escrever um pouco da minha história, que eu só olhava as minhas feridas. Olha lá o julgamento. Egoísmo, capricho, julgamento. Percebe? Então, fazer essa autoavaliação, essa reflexão, o deixar ir. O deixar ir, tá? Os julgamentos, os caprichos, os egoísmos. A sua mensagem de vida inclui compartilhar a sua paixão pelas coisas de Deus. Então, à medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser o seu porta-voz no mundo. Então, é uma causa mesmo. E aí ele fala aqui, pode ser um propósito, um princípio, um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. Então, assim, nem todo mundo precisa ser uma estrela de rede social, um escritor de best-seller, mas você pode, por exemplo, vamos supor, eu gosto de cachorrinho. Um exemplo. Então, eu vou me filiar à causa animal, vou fazer um trabalho voluntário num abrigo de animais, vou me envolver aí com os animais. E aí, você não necessariamente precisa, novamente, estar aí a ficar falando aos quatro cantos, mas às vezes você vai estar num jantar em família, e aí vai surgir uma oportunidade de você compartilhar e contar uma história que aconteceu, e aquilo vai trazer mais consciência para as pessoas que estão te ouvindo. Às vezes você está num grupo de amigos, num churrasco, num evento, e de repente surge o papo na mesa. Lembra? Deus age. A gente acha que não. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim. Agora não veio uma clara, mas eu vou pensar numa, depois eu trago para vocês. Deus coloca pessoas que falam exatamente o que a gente precisa ouvir. Lembra a história do áudio que eu contei, do Uber? Que eu estava falando lá da história do cara do KFC, etc e tal. E o cara falou, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Então a gente tem que pensar, a gente não para pensar. Então, pense, o que você gostaria de se engajar? Lembra da consciência social, do contribuir? Tudo é obra de Deus. E temos um mundo para reconstruir. Só olha que coisa boa, a gente tem 9 bilhões de pessoas para reconstruir esse mundo. Nem todas estão aptas. Mas, será que a gente não tá? Será que a gente não tá? Ou será que a gente tá apto a ser uma pessoa que vai construir para o mundo ser um lugar melhor? Então, temos que refletir sobre isso, tá? Você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. Jesus dizia, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, preencha a sua vida de Deus e de Jesus e de trabalho para Deus e para Jesus. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o seu reino. E aí ele fala de várias causas. Então a gente pode ter várias causas. Pode ser a causa da educação, pode ser a causa das crianças. Lembra que eu contei a história do rapaz que ele gosta de criança e tem um filhinho. E aí eu vi que ele poderia trabalhar em orfanato. Então assim, gente, tem muita gente precisando de ajuda. A gente precisa, e eu falo isso para vocês, isso serve para mim também, a gente precisa construir uma consciência coletiva de ajuda mesmo, da iniciativa privada, dos seres humanos individualmente ajudarem. Não dá para ficar na mão de governo. Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, entendeu? O governo ele cuida das estruturas básicas para a manutenção da vida em sociedade. Mas o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da sociedade no aspecto ético, moral, intelectual, não dá para deixar na mão.
Percebe? Então, as pessoas precisam se organizar. O mundo só vai evoluir, só vai avançar a partir do momento que as pessoas, os indivíduos se organizarem coletivamente para construir obras na sua comunidade, e que algumas vão sendo tocadas por Deus e tocadas por pessoas visionárias que vão expandindo isso mais ainda. Então, percebe que existe, tudo são sementes. E a gente vai plantando as sementes, algumas vão fecundar e vão se tornar sequoias, que é a árvore mais alta. Algumas vão se manter arbustos e tá tudo bem, porque vão atuar naquela comunidade. Então a gente tem que lembrar disso. Quarto e último, a sua mensagem de vida inclui as boas novas. As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim na fé. Olha lá. É fé, gente. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, os nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para a vida e nos é prometido um futuro lar no céu, na vida eterna. O que é a graça? O auxílio divino e a força que nós recebemos por meio da expiação de Jesus. Então, Jesus veio e ele se sacrificou. Ele veio aqui afrontar toda uma sociedade para trazer a verdade de Deus. Ele se sacrificou para que nós não precisássemos nos sacrificar mais. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é justamente o nosso sacrifício que vai fazer com que a gente atinja a vida eterna, tá? Devemos aprender a amar os perdidos tal como Deus os ama. Então, celebrar o arrependimento e a redenção. Isso é muito importante. Eu estava vendo ontem o coach Paulo Vieira e ele estava mostrando uma ação que ele fez. Ele tem um curso chamado Método CIS que é excelente. É um treinamento de desenvolvimento pessoal que dura, acho que uns 4 dias. Que é aquele trabalho de coach. Você vai fazer uma avaliação da sua vida, etc e tal. E ele aplicou esse treinamento em cadeias, em presídios. Então, assim, a gente tem que ter um olhar de que é óbvio, tá? Ao meu ver, assim, o ser humano, ele infringiu as normas e regras que regem a vida e sociedade, ele cometeu um crime, ele deve receber a punição da forma como está no Código Penal, para que ele, por aquele crime que ele cometeu, tá? Então, isso daí é incontestável. Mas isso não impede que ele se regenere futuramente, como o filho pródigo. Nós vamos entrar em momentos no mundo, mas a gente vai cada vez mais se acentuar esse processo. Lembra que eu falei ontem de 2025? Nós vamos entrar em momentos no mundo aonde agora assim, é uma missão onde cada vez mais ver o máximo de almas que pode ser salvo. Claro que só desperta quem quer, só vai se transformar quem quer, só vai o coração brilhar de quem quer. Mas perceba que se ninguém falar, os ouvidos que estão sedentos de ouvir vão ficar sem a mensagem, vão ficar sem a conversão, vão ficar sem a redenção. Porque ninguém falou. Porque a verdade é essa. Quem é adulto aqui, quem tem filho sabe, no fim das contas, a criança, se você não falar para ela o que é certo e errado, ela vai crescer fazendo tudo. Ela vai crescer fazendo tudo. Só que existe um certo e errado. Existe um caminho, né? Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho. Só que se ninguém contar qual é o caminho, as pessoas não vão ouvir. As pessoas não vão receber a informação. Então, a comunicação é isso, né? A comunicação é um receptor e um emissor. Então, a gente tem que... Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, devemos aprender a amar os perdidos como Deus ama. Celebrar o arrependimento, a redenção. Então, é tirar o nosso julgamento e entender que o arrependimento, a pessoa aceitar Deus, é muito importante. Muito, muito. E não é pra gente. Mas a pessoa me fez um mal pra minha família. Fez. Mas é um filho de Deus. E sim, ele vai responder por aquilo. Mas não é o nosso ódio, não é a nossa raiva que vai fazer com que aquela pessoa receba a justiça divina. Entendeu? É uma situação delicada mesmo, que exige muito amadurecimento. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Porque a alma é eterna. Então a gente não imagina, porque hoje você não sabe, mas amanhã você pode saber.
Então, tudo que eu estou compartilhando com vocês aqui, tudo que eu compartilho sobre programação neurolinguística, sobre espiritismo, sobre os meus episódios aí, meus testemunhos de fé, sobre as terapias, o que eu aprendo quando eu estou fazendo as terapias nas pessoas, o que eu vejo sobre psicologia, neurociência, é muito interessante. Eu fui fazer uma autoavaliação, falei, mas eu sou formada em administração, sempre trabalhei em escritório. Eu sempre fui boa aluna, assim, de todas as matérias, física, química, biologia, genética, história, tudo. Mas eu falei, mas da onde que vem esse meu interesse por neurociência, etc? E aí quando eu fui olhar, foi realmente no começo das terapias, porque você começa a enxergar o sistema todo do corpo e mente, igual quando a gente faz as meditações, tá? Então, assim, as questões emocionais e tudo, é muito claro pra mim isso. Só que não era antes, entendeu? E se alguém falasse pra mim há 5, 10 anos que eu estaria agora conversando com vocês sobre isso, eu falava, mas tá louco. Mas, aliás, falaram, né? Meus mentores falaram. Aí eu comecei eu parei, eu desenvolvi a psicografia, eu parei de psicografar porque eles começaram a falar cada coisa que eu falei, não é possível isso. E aí hoje eu começo a ver a minha vida se desenrolando numa direção que tudo aquilo que eles falaram faz sentido. E eu achava aquilo um absurdo. Então, não subestime a sua capacidade e o seu poder de realização e de compartilhar o melhor que você tem dentro de você. Esse é o caminho, tá? Vamos fazer nossa meditação? Vamos lá? Tomar uma aguinha aqui, respirando fundo. Enche o peito de ar. Vamos lá, fechando os olhos. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça, todos esses pensamentos, todas essas ideias novas vão se integrando na sua mente consciente, na sua mente inconsciente, a sua alma. Você respira fundo e relaxa. Deixa o seu corpo todo relaxar. Seus olhos vão ficando pesados. Seus olhos vão ficando bem tranquilos, bem relaxados. Você relaxa todos os músculos da sua face. Você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça, vai espargindo pelas suas orelhas, pelo seu couro cabeludo, vai descendo pelo seu pescoço e você relaxa 10 vezes mais agora. Você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo. Bem relaxado, vai soltando todo o seu corpo, seus olhos vão ficando, suas pálpebras vão ficando bem pesadas e você respira fundo. E agora todas as suas ansiedades, preocupações, medos e frustrações vão sendo imediatamente cancelados agora. O ar sobe até o topo da sua cabeça, desce pelo seu ombro até a sola dos seus pés. E todos os seus medos, preocupações, dúvidas e frustrações vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo. Sua mente consciente e sua mente inconsciente se unem à sua alma para trabalhar neste momento em seu benefício. Trazer verdades para você. Trazer verdades para você sobre o compartilhar da sua história. Então você respira. E relaxa, vai soltando o ar, vai soltando todo o seu corpo, vai descendo uma espiral de luz branca do topo da sua cabeça, sentido horário, ela vai girando por todo o seu tronco, descendo pela sua coluna, passando pelo seu busto, seu peito mesmo, a parte física, suas costelas, seu estômago, vai fazendo uma profunda limpeza, dissolvendo pensamentos, sentimentos negativos, todos os seus medos, ansiedades, culpas, dúvidas, insatisfações e frustrações estão imediatamente cancelados agora. E você vai relaxando 10 vezes mais. A luz vai descendo pelo seu quadril, vai descendo pelas suas coxas, seus joelhos, seus pés. Você respira. A todo momento você segue respirando, relaxando. A cada respiração você se concentra cada vez mais no som da minha voz e nessa meditação. Todo e qualquer barulho ou movimento externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais no som da minha voz e se concentrar ainda mais nessa meditação. Você respira, seus olhos completamente fechados, suas pálpebras bem pesadas,
E agora os seus olhos interiores se abrem, os seus ouvidos interiores se abrem. E você começa a mentalmente observar da sola dos seus pés raízes de luz que vão atravessando todas as camadas. Você está imaginando diversas camadas de solo, de terra, de areia, de rocha. Você vai imaginando várias camadas do solo e vai descendo até a sola dos seus pés, pela sola dos seus pés até o centro da terra. Lá no centro da terra, as raízes de luz vão abraçando o núcleo da terra. Toda a energia de vida, toda a presença de Deus vai se expandindo agora do núcleo da terra para todo o planeta. Vá mentalizando agora toda essa energia de vida do núcleo da terra subindo por todas as camadas da terra, não somente pelas raízes dos seus pés, mas também passando para o solo e expandindo por todo o ambiente do planeta Terra. Vá mentalizando todo o planeta Terra envolvido em pura luz. E você também faz parte dessa pura luz. Essa luz sobe pelas suas pernas, pelo seu joelho, pelas suas coxas. Essa luz sobe, vai subindo pelo seu tronco, as suas costelas, suas costas, seu peito, sua clavícula. Vai subindo pelo seu pescoço, sua cabeça, vai expandindo do topo da sua cabeça como uma flor de luz. E você começa a expandir em pura luz agora. Você começa a expandir em pura luz agora. Você expande em pura luz agora. Totalmente concentrado no som da minha voz. Você vai concentrando a sua luz no centro do seu peito. Você vai ficando agora 10 vezes maior do que o seu ambiente. Você vai ficando 10 vezes maior do que a sua cidade. Você vai ficando 10 vezes maior do que o seu planeta. E você vai crescendo no universo. Vai vendo todas as estrelas aí do céu. Você vai vendo todas as estrelas aí do universo. E você vai percebendo que existe uma estrela em particular olhando para você. Ela brilha mais forte, ela começa a crescer porque ela está se aproximando de você. Essa estrela brilha mais forte e vem se aproximando de você. E ela brilha tão forte. E você agora vai começar a mentalizar, vai começar a pensar e a lembrar de todos os momentos dolorosos da sua vida que você julgou com egoísmo, com orgulho, com capricho, com autodepreciação. Você vai pegar todo o seu orgulho, todo o seu egoísmo, todo o seu capricho, toda a sua autodepreciação e você vai colocar nas suas mãos agora. Mentalmente você vai esticar suas mãos e você vai traz com pleno controle do seu corpo, totalmente concentrado nessa meditação, totalmente concentrado no som da minha voz. Você agora vai se conectar com momentos onde você foi julgado. Pode ter sido bem na sua infância, bem pequenininho. Pode até ser um flash que vem como se você estivesse na barriga da sua mãe. Vá observando agora um momento com pleno controle do seu corpo, totalmente concentrado no som da minha voz. Vá observando agora mentalmente um momento onde você olhou de fora para si mesmo e falou assim: você não presta, você não tem valor, isso não é justo, as pessoas não te supriram adequadamente. Vá colocando tudo isso. Permita que tudo isso seja colocado em forma de luz nas suas mãos. Como se fossem pequenos objetos. Como se fosse um pequeno bonequinho seu usando aquela roupa que você estava naquele dia. Como se fosse uma foto. Como se fosse uma cor. Uma bola de cor, de luz, de alguma cor. Ou uma palavra. Então você vai colocando tudo isso. Pode ser mais de um. Vá colocando todos os seus julgamentos, toda a sua autodepreciação, todo o seu julgamento e crítica excessiva de si mesmo nas suas mãos. E você agora respira fundo, com muita coragem, eu estou com você. Você mentalmente vai esticando os seus braços e você vai entregando para essa estrela. Vá observando como essa estrela. É uma estrela de 5 pontos, ela parece mais um asterisco, ela é só uma bola de luz. Como que é essa estrela? Essa estrela amorosamente vai captando, vai recebendo. Deixa ir, como se ela estivesse aspirando da sua mão. Algumas dores você tem uma certa resistência em liberar. E você simplesmente libera agora.
Toda e qualquer dor, dúvida, julgamento, crítica, medo ou sofrimento que você tenha resistência em liberar, você libera imediatamente agora. Toda e qualquer dor, dúvida, medo, resistência, julgamento ou crítica que você tem resistência em liberar, você libera imediatamente agora. Respira fundo. Todas as dores, dúvidas, medos, julgamentos, críticas que você tem resistência em liberar estão imediatamente liberados. Você respira fundo. Você lembra que você está abrindo espaço para colocar coisas positivas e possibilitadoras no lugar de onde saíram essas dores. Então tá tudo bem. Você respira fundo e você diz a essa estrela: diga, eu deixo ir. Eu deixo ir toda a dor. Eu deixo ir todo o sofrimento. Eu deixo ir toda a vergonha. Eu deixo ir todo o julgamento. Você respira fundo e diga novamente: eu deixo ir. Eu deixo ir toda a dor. Eu deixo ir todo o sofrimento. Eu deixo ir toda a vergonha. Eu deixo ir todo o julgamento. Deixe ir embora também toda a culpa, todo o sentimento de insignificância. E você respira fundo. Entrega. Você agora deixa ir. Você agora deixa ir toda a dor. Você agora deixa ir todo o sofrimento. Você agora deixa ir toda a vergonha, toda a culpa. E você agora deixa ir todo o julgamento. Essa estrela, ela sorri para você, ela pega todo esse sofrimento e ela vai embora. Ela leva embora para tudo ser curado na luz de Deus. E você agora respira no fundo. E todo o sentimento de vazio, você vai expandindo agora, você vai subindo em pura luz, você vai subindo agora para ir para aquele plano de Deus. E à medida que você sobe, todo o sentimento de vazio interior vai sendo imediatamente cancelado e preenchido por amor, fé e paz. Você vai expandindo e você vai subindo. E à medida que você expande e sobe, todo o seu vazio interior vai sendo preenchido por amor, fé, luz e paz. Você respira fundo, você vai subindo e à medida que você sobe, todo o seu vazio interior vai sendo preenchido por amor, fé, luz e paz. Então você respira fundo e você vai percebendo o portal de luz aí, acessando as frequências mais elevadas do Criador maior. E você vai subindo nesse portal de luz e essa luz do Criador vai te envolvendo. Envolve a sua cabeça, envolve os seus ombros, envolve os seus braços, envolve todo o seu tronco, envolve os seus glúteos, as suas coxas, o seu joelho, as suas canelas, envolve os seus pés. Envolve até as unhas dos seus pés, envolve até a cutícula dos dedos dos seus pés, envolve todas as pintas que você tem no corpo. E você agora vai sentindo toda essa luz, envolvendo todas as células do seu corpo, e vai dissolvendo toda a dor, toda a mágoa, todo o arrependimento, toda a tristeza que existe em você. A luz de Deus vai envolvendo todas as células do seu corpo e vai dissolvendo toda a dor, toda a mágoa, todo o arrependimento e toda a tristeza que existe em você. Então você respira fundo. Vai sentindo a luz de Deus te envolvendo de uma forma que você vai até se tornando pura luz. E toda a dor, toda a mágoa, todo arrependimento, toda a tristeza que existia em você está imediatamente cancelado e eliminado agora. Você respira fundo. E claro, você vê agora Deus Pai amoroso à sua frente. Vai observando se ele é uma figura grande, como que é a constituição desse Deus personificado em pura luz, que vem a seu encontro agora. E você agora vai abraçar Deus. Ele vem e te abraça como um pai amoroso, e você como um filho que está segurando na perna do papai, na perna da mamãe. E você quer segurança.
E você vai sentindo cada vez mais a segurança crescendo dentro de você agora. Você vai sentindo cada vez mais a segurança crescendo dentro de você agora. Você respira fundo. Você expande em pura luz. Deus se integra em você, em cada célula do seu corpo. E você vai sentindo a segurança em você agora. Você começa agora a ter pensamentos e sentimentos sobre como seria contar a sua história. Como seria narrar a sua história para as pessoas? Como você começaria? Qual seria o seu testemunho de fé? Qual seria a sua paixão na vida? Quais seriam as boas novas de todos os aprendizados que você vem tendo sobre Jesus Cristo, sobre Deus, que você compartilharia com as pessoas, com quem você conhece, com o mundo? Você começa a ter sentimentos de confiança e de crescimento pessoal, onde você começa a perceber que você é muito maior e muito capaz do que você imagina. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, o seu sentimento de que você é muito capaz e tem muito significado para Deus, o tamanho do seu valor pessoal vão sendo fortalecidos e amplificados da melhor e mais elevada maneira todos os dias, a todo momento. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, o seu sentimento de capacidade, de significância, o seu valor pessoal, da sua história, vão sendo amplificados e potencializados de maneira positiva e possibilitadora todos os dias, a todo momento, a partir de agora. A partir de agora, todos os dias, a todo momento, você é tomado por uma coragem, por uma força, por uma autoconfiança. E você começa a perceber o seu sentimento, toda a sua capacidade, todo o seu valor pessoal. E você começa a perceber o quanto a sua história é linda e rica de aprendizados e de possibilidades de ensinar e de compartilhar as pessoas da sua convivência. E todos os dias, a todo momento, começam a vir novas ideias, novas palavras, novas pessoas e novas situações que vão te guiar para que você conte a sua história, a sua mensagem para Deus, que você compartilhe a sua mensagem para Deus. E então, você começa a acolher essa ideia. E cada dia mais a ideia de compartilhar a sua história com o mundo, os seus aprendizados com o mundo, vai se tornando uma ideia mais amistosa, mais fácil, mais simples, mais óbvia. E você começa a viver o seu dia a dia percebendo como é fácil, como é simples, como é óbvio você compartilhar suas histórias, seus ensinamentos, os seus aprendizados com o mundo. Você respira fundo e você começa a perceber que você gosta de compartilhar a sua história, que você tem prazer de compartilhar a sua história. E a partir de hoje, cada dia mais, esse prazer e essa certeza de compartilhar a sua história vai crescendo em você. E você segue confiante porque você tem Deus em você. Deus se integrou em você hoje. Então você vai seguindo confiante, mentalmente caminhando na sua história, na sua estrada para o futuro. Você vai caminhando, a cada passo que você dá na sua estrada para o futuro, mais clareza e assertividade você tem para contar a sua história. Você vai caminhando e cada passo que você dá na sua estrada para o futuro, mais clareza e assertividade você tem para contar a sua história. Você segue caminhando e cada passo você vai tendo mais clareza e mais assertividade para contar a sua história. Então você respira fundo e agora você vai ter acesso a um cenário. Você vai abrir uma cortina e você vai ter acesso a um cenário onde você vai estar em um futuro, onde você compartilha a sua mensagem de Deus na Terra. Você vai abrindo calmamente, confiantemente essa cortina com um certo toque de curiosidade e você respira fundo. Seus olhos interiores se abrem agora, seus ouvidos interiores se abrem agora. Toda a sua capacidade perceptiva de ver, ouvir e sentir. Então você agora começa a se conectar com esse ambiente depois de ter atravessado a cortina.
Primeiramente, você vai olhando para os seus pés, vai observando como estão os seus pés. Se você está calçada, qual é o tipo de calçado. Vá observando a sua roupa. Se você está com uma calça, se você está, para as mulheres, com um vestido, se você está, qualquer pessoa, com uma bermuda, vá observando qual é a roupa que você está usando neste momento. Observe a sua constituição física. Se você consegue fazer uma autoavaliação até do seu peso, da sua coluna ereta, dos músculos do seu corpo. Observe as suas pernas, dos músculos do seu corpo mais firmes, mais fortes, todo o seu corpo mais ereto, o seu abdômen, o seu glúteo. Você vai sentindo firmeza, propulsão na vida, a força. Você vai sentindo a sua costela, seu estômago, seu coração feliz. Vá percebendo que à medida que você vai subindo, você vai se sentindo mais feliz e mais leve. Vá percebendo se você tem adereços, como é a sua parte de cima da roupa. Vá percebendo o seu cabelo. Vá percebendo toda a sua constituição física. Se você usa um relógio, se você tem algum anel, vá observando as suas unhas. Como estão as suas unhas nessa imagem? Vá observando todos os detalhes. Então você respira fundo. Observe também qual é, em forma de palavras, a sua mente consciente vai trazer agora uma palavra ou mais para trazer os seus sentimentos em relação à sua capacidade neste momento da sua vida. Qual é a palavra que você sente agora em relação à sua capacidade? Vá observando agora novas ideias, novas visões vindo. E mentalmente você começa como se você jogasse sementes à sua frente e essas sementes elas fossem crescendo em forma de imagens, objetos, te trazendo um contexto. Vá percebendo como está a temperatura nesse ambiente que você está. Vá observando as cores, os movimentos. Quem são as pessoas que estão com você neste momento? Vá percebendo qual é o ambiente da sua vida, qual é o momento que você está. Você vai respirando fundo. Você vai percebendo o que você faz. Você tem uma nova profissão, é uma profissão adicional. Vá percebendo como foi para você contar a sua história. Perceba se você tem aí algum livro da história da sua vida que você está autografando. Vá percebendo se você ainda está no mesmo ambiente, se você mudou de ambiente. Vá observando quem é você. Mentaliza agora um livro. Vá mentalizando agora um livro com o seu rosto na capa. A sua autobiografia. A história da sua vida. A sua mensagem para o mundo. Põe lá, tá lá na capa. O seu nome. A minha mensagem para o mundo. Vá observando esse livro. Como que é a capa dele? Você está sorridente? Você está sério? Vá observando, as folhas são brancas, são cor de creme, são outra cor. E você olha para o livro e você fala assim, eu não estou acreditando nisso. Então você respira fundo, transforma esse livro em pura luz e você traz ele para o seu coração. É a história da sua vida, escrita livre de julgamentos, escrita com muito amor, com muita maturidade. É o seu momento de compartilhar com o mundo. Vá observando como são os sentimentos. Você começa a perceber que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que você materialize esse livro da mensagem, da história da sua vida que você vai compartilhar com o mundo a partir de hoje. Você vai perceber que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações
e vão se criar meios e condições para que você compartilhe a sua mensagem de vida. E esse livro vai se materializar no mundo, ajudando muitas vidas, salvando almas, direcionando pessoas para Deus. Você respira fundo, vá sentindo a emoção, vá sentindo, percebendo que todo livro ele tem uma ideia central. Todo livro é uma aventura de um herói que recebe um chamado, que vive uma história, que tem um aprendizado, que tem o seu próprio aprendizado, a sua vitória pessoal. Pode não ter valor para outras pessoas, mas para você tem. E hoje você começa a reconhecer o seu valor, o seu elixir sagrado da sua vitória. Você começa a olhar com outros olhos, a ouvir com outros ouvidos e a pensar de maneira diferente sobre determinados acontecimentos da sua vida. Você começa a fazer algumas escritas aqui e ali e você agora começa a refletir sobre como montar a sua história. Qual é o principal aprendizado da sua vida? É uma história de fé, é uma história de amor, é uma história de superação, é uma história de buscas, é uma história de reencontro com você mesmo, no espelho da sua vida. E você agora respira fundo e tenha certeza absoluta que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações, criar meios e condições para que a história da sua vida, para que a sua mensagem de vida, a sua história com Deus, se manifeste da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada. E você começa a partir de hoje a escrever a sua história. Você já sabe como e já faz isso com muita facilidade, sentindo muita vontade de compartilhar com o mundo a sua mensagem de vida. É leve, tranquilo e permitido compartilhar a sua mensagem de vida. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, compartilhando a sua mensagem de vida. E você gosta de compartilhar a sua mensagem de vida. E a partir do momento que você começa a compartilhar a sua mensagem de vida, quanto mais você compartilha, mais prazer, mais maturidade, mais mensagens você tem para compartilhar. A partir do momento que você começa a compartilhar a sua mensagem de vida, mais prazer, mais felicidade, mais satisfação, mais maturidade, mais mensagens você tem para compartilhar. E você percebe o quanto que a sua vida é rica, o quanto que você é rico. E você agora vem retornando, trazendo todas essas novas ideias, esses novos conceitos, você respira fundo e você relaxa. E agora você vem retornando, eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os olhos. Você vem trazendo toda aquela sua imagem pessoal da sua roupa, dos seus adereços, do seu cabelo, integrada em todas as células do seu corpo. 1. Você respira fundo com a certeza de que todas essas novas ideias, padrões mentais, emocionais, físicos e espirituais positivos e possibilitadores já são definitivos e permanentes. E 2, você vem retornando com um desejo muito forte de usar todos esses novos pensamentos, ideias positivos e possibilitadores em seu benefício, em benefício das pessoas que você ama, em benefício de ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E 3, você respira fundo e vai abrindo os olhos, vai mexendo suas pernas, seus pés, as suas pálpebras vão ficando levinhas e você vai levantando elas e você vai abrindo os seus olhos. Você vai voltando, vai mexendo o seu corpo, vai retornando com felicidade, com um sorriso no rosto, com muita alegria, muita vontade de viver. Você vai abrindo os olhos, é seguro abrir os olhos. Você gosta de abrir os olhos, você gosta de retornar ao momento presente para poder vivenciar todos esses novos sentimentos, todas essas novas percepções, todos esses novos pensamentos, toda essa nova consciência. E a partir de hoje a sua vida vai se desdobrar de maneira positiva
possibilitadora e mais feliz. Respirando fundo. Enche o peito de ar. Vão retornando, seus olhos bem abertos, bem atentos, a sua mente bem atenta, a sua mente consciente traz você de volta para o momento presente. Vão me contando como está sendo para vocês. Quem está retornando agora já pode começar a digitar, contando como é que foi. Foi muito legal. Eu vi duas cenas diferentes. Eu vi uma cena ligada à minha missão, que é uma coisa. Depois eu vi uma outra cena. Aquela hora que eu falei do livro, eu vi o livro. Eu vi o livro e eu vi uma livraria também. Era uma livraria de 2 andares, assim. E muito legal. E veio muito forte, assim, que meu livro vai ser um livro de fé. Quem tá aqui desde o começo que viu aí alguns testemunhos que eu falei. Eu acredito que a gente pode até escrever mais de um livro, se a gente quiser, né? Hoje em dia pode. Antigamente, você escrevia um livro, você tinha que submeter a análise da editora e tinha um processo muito mais restrito. Hoje em dia é muito mais fácil você escrever um livro. Você pode escrever um livro e publicar ele como e-book na Amazon, por exemplo. Então, e aí esse movimento vem justamente aquilo que eu falei no começo, a globalização da comunicação, né? Tudo que a gente vê hoje de facilidades e de integração no mundo, em termos de comunicação, em termos de relacionamento, existe de maneira positiva e possibilitadora e foi trazido para o mundo justamente para fomentar, para expandir essa possibilidade de troca entre pessoas comuns. Hoje em dia você não precisa ser uma estrela, um rockstar, uma supermodelo, um super empresário para você escrever um livro, para você compartilhar a sua mensagem. Hoje em dia você pode escrever um livro, você pode fazer um e-book, você pode fazer um blog, você pode abrir uma rede social, um canal do YouTube, você pode fazer até anônimo. Dá para fazer um blog até anônimo, olha só. Então tem muita coisa. O importante é a gente lembrar que a gente tem muita coisa para compartilhar com o mundo. Vamos ler as nossas mensagens finais aqui? Partilhando sua mensagem de vida. Passagens bíblicas. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias de sua fé em Deus correm soltas. Assim nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. E lembrar, né? Muitas vezes a gente está num grupo de pessoas. E esse compartilhar num grupo de pessoas, às vezes numa reunião social, já é um compartilhar que a gente está contando. A gente está transmitindo a nossa mensagem, tá? Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Olha lá. Versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. Pergunta para meditar. Olhando para a minha história, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? A dica é alguém que possa estar vivendo a ferida que você superou, tá? Alguém que possa estar buscando a consciência que você encontrou, o aprendizado que você teve. Então a gente vê que sempre tem alguém. A gente acha que não. Principalmente porque a gente tem que entender que existem diversos níveis intelectuais no planeta, na nossa sociedade, no nosso país, no nosso bairro, na nossa comunidade. Existem diversos níveis sociais, diversos níveis socioeconômicos. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada para compartilhar, mas existem pessoas mais humildes, mais simples, que não têm o grau de conhecimento que a gente tem e podem aprender com a gente. Então, por exemplo, te garanto que se você for numa comunidade carente ou numa instituição de caridade, tem alguém lá que pode aprender muito, 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 muito com o que você tem para falar. A Michele, eu vi-o escrevendo um livro com o tema sobre cuidar de uma pessoa com debilidade. Precisamos primeiramente cuidar de nós primeiro. Olha lá, a Michele tem uma experiência, por muitos anos, ela é enfermeira e ela cuidou de uma pessoa amada, né? Michele de uma parente amada, e ela tem um grande... Eu pensei em você, eu não queria falar nada, mas já que você compartilhou, eu tô falando. Pensei demais em você. Muito. De você escrever um livro sobre isso, porque realmente e é como eu falo, tudo, gente, olha lá, vamos ao exemplo da Michele, né? Tudo é a conotação que a gente dá. Se você coloca uma conotação de sofrimento, de dor, de
de abnegação excessiva, digamos assim, vai ter uma coisa mais, um olhar mais dramático, mais deprimente. Agora, se você coloca um olhar de aprendizado, de crescimento pessoal, e um olhar de herói anônimo, de como você entende o amor, e aí agora a gente está colocando Cristo, percebe? E aí é que você coloca Cristo na sua história. Quando você coloca as lentes, olha que legal, que exemplo maravilhoso, e serve para todos nós. Vamos colocar as lentes de Cristo para enxergar a nossa história, tá? E aí você coloca um outro olhar, o olhar do reino eterno, percebe? Da vida eterna. E aí você começa a entender o amor que existe nessa abnegação. E claro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, olha só, eu tive momentos que eu amei demais o outro e menos eu, e aí eu comecei a perceber que em algum momento eu me perdi de mim, e eu falo por mim também, em alguns momentos eu também já fiz isso. Então, tudo isso é aprendizado. E às vezes tem gente que nunca passou pela situação que a gente passou, nunca vai passar, mas a pessoa vai gostar de ler a nossa história porque é um testemunho de amor, é um testemunho de aprendizado. Então, às vezes, ela não vai viver a mesma situação, mas ela vai olhar aquilo e falar assim, poxa, se uma pessoa superou uma coisa tão desafiadora assim, eu também consigo superar o que eu estou vivendo. A gente nunca imagina, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de luz, informação é luz, compartilhar é luz. O que eu tô falando vale para mim também, gente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido especial. E, para mim foi muito especial. E amanhã tem mais! Temos aí na reta final, temos mais 5 dias. É uma sensação de que alívio tá terminando com, ai meu Deus, não acredito que vai acabar, né? Vamos que vocês tenham um maravilhoso dia. Lembre-se de colocar a jogo. Permita que a vida traga novas pessoas, novas situações, novos acontecimentos que vão trazer aí novos direcionamentos para suas vidas, novas oportunidades, novas possibilidades. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã. E tchau.